Olá, amigos do GBC. Hoje, aqui no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, vamos falar sobre saúde. E para isso, nós temos aqui como convidado o Dr. Acácio Fernandes Cardoso, que é cardiologista e ritmologista, também conhecido como eletrofisiologista, aqui do hospital. E bem-vindo ao nosso programa, doutor. É um prazer, Denis, estou à disposição de vocês. Tá. Bom, o tema nosso hoje é sobre arritmias cardíacas. Doutor, vamos já dar uma ideia para o nosso telespectador. O que é uma arritmia cardíaca? Se existe, na verdade, uma definição para isso, mas eu gostaria de ouvir o seu comentário a respeito. Tá. Bem, o coração ele é dotado de uma rede elétrica e essa rede elétrica ele faz com que o coração ele possa bater de maneira harmônica, de maneira organizada. Toda vez que o coração ele perde essa capacidade, ele pode produzir uma arritmia cardíaca. Perfeito. Ou seja, qualquer anormalidade na condução ou na formação desse impulso cardíaco, dessa formação do impulso cardíaco, pode determinar o aparecimento de uma arritmia cardíaca. Perfeito. Doutor, na verdade eu gostaria de entender, então, na verdade, o doutor é especialista em identificar as arritmias, é isso? Isso é que é o eletrofisiologista ou o ritmologista? Isso, o eletrofisiologista ou o ritmologista, ele é o especialista em arritmias cardíacas. Então, todo eletrofisiologista, todo ritmologista, sim, é um profissional que se especializou em cardiologia e que, posteriormente, fez uma subespecialidade, vamos dizer assim, tá, na parte de arritmias cardíacas. Perfeito. Então, é o profissional mais adequado, tanto para tratar e para diagnosticar as diversas arritmias cardíacas. Tá. De uma maneira geral, a classificação das arritmias, doutor, poderia dar um panorama, vamos dizer assim, de quais são as arritmias mais usuais, como que são classificadas as arritmias? Bem, a gente, basicamente, podemos classificar as arritmias em dois tipos. Dois tipos. As arritmias que vão fazer o coração bater de uma maneira muito lenta, é o que a gente chama de bradicardias, e geralmente isso é detectado quando a frequência cardíaca, os batimentos cardíacos estão muito lentos. Perfeito. E a outra parte, quando existe uma aceleração anormal dos batimentos cardíacos, que a gente chama de taquicardias. Então, de uma maneira geral, quando acelera é taquicardia. Quando acelera é taquicardia e quando fica muito lento a gente chama de bradicardia. Perfeito. Agora, doutor, dentro que sintomas, na verdade, quer dizer, o paciente, ele consegue identificar isso? De que maneira ele tem esses sinais para procurar um médico? Porque a arritmia é uma coisa que muita gente acho que se percebe nisso no dia a dia, né? Ao longo do dia você tem determinados momentos. Quando que realmente ele deve procurar um especialista, um médico, para verificar o que está acontecendo com ele? Bem, as arritmias elas são muito comuns e elas podem gerar diversos sintomas, né? O sintoma mais clássico, mais comum das arritmias são as palpitações, sim, que é a percepção dos batimentos cardíacos. Quando o coração está batendo de uma maneira ordenada, harmônica, você não percebe os batimentos cardíacos. No momento em que ele apresenta uma arritmia, ele pode se apresentar com esse sintoma que a gente chama de palpitações, que sim, nada mais é do que a percepção dos batimentos cardíacos. Perfeito. Por outro lado, existem vários outros sintomas que podem ser acarretados pelas arritmias. Por exemplo, doutor, quando uma pessoa toma um susto, né, há uma aceleração. Essa aceleração, ela é normal. O nosso coração, ele é inteligente ao ponto de perceber, por exemplo, que quando você vai correr, ele sabe que o coração precisa acelerar. Perfeito. Essa aceleração, ela é normal. Natural. Da mesma forma, quando você está em repouso, ele vai bater com uma frequência cardíaca mais baixa. Isso também é normal, porque ele está percebendo que você está em repouso. Agora, quando isso acontece
de uma sem maneira motivo, inadvertida, né? de uma maneira súbita, vamos colocar assim, Entendi. isso pode ser uma arritmia. Ou seja, entendi. a percepção desses batimentos, as palpitações que ocorrem de maneira súbita, de uma hora para outra, o que pode estar por trás disso é uma arritmia cardíaca. E como que a pessoa, então, faz essa identificação? Ela percebe que ela está naturalmente no mesmo nível e aí começa a ter uma alteração, é isso? É isso que é o sintoma? Esse é um dos principais sintomas. Uma vez que você tem... Existe um tempo, doutor? Essa é a minha dúvida, deixa eu só complementar a minha dúvida. Tá. Existe um tempo a partir do qual, às vezes tem uma arritmia e de repente passa durante alguns segundos, mas quando ela perdura, existe esse tempo aí ou não? Não necessariamente, mas isso é muito comum de acontecer. Ou seja, existem arritmias em que você vai perceber apenas palpitações muito leves, como se você percebesse que o coração estivesse batendo de maneira descoordenada. Entendi. Existem outras situações em que o coração vai ficar disparado, ele fica disparado o tempo todo, eventualmente ele vai parar de maneira súbita, ou, muitas vezes, o paciente tem que procurar o pronto-socorro com esse sintoma e, na grande maioria das vezes, é nesse momento em que o diagnóstico vai ser feito, ou seja, num pronto-socorro, na admissão de um hospital, Perfeito. por conta desse sintoma. Tá. Agora, por outro lado, existem diversos outros sintomas que também são muito importantes e que podem estar associados à arritmia. Por exemplo, um cansaço desproporcional, Sim. uma falta de ar, tonturas, desmaios. Então, todos esses sinais e sintomas podem, eventualmente, estar associados a uma arritmia e uma pessoa que apresenta esses sintomas deve procurar um especialista para passar por uma investigação. Tá. Essa alteração da frequência cardíaca pode ser originada por outros distúrbios, não é isso? Dentro do nosso organismo. É isso que o senhor, em resumo, um distúrbio qualquer, uma dor, Exato. Nem sempre o coração ele não altera os batimentos cardíacos pura e simplesmente por uma arritmia. Existem outras situações clínicas que também são muito importantes que podem estar por trás da alteração dos batimentos cardíacos e até por trás de algumas arritmias. Por exemplo, problemas na tireoide. Às vezes a pessoa está com uma anemia muito importante, isso vai alterar os batimentos cardíacos. No caso da tireoide, eventualmente a causa da arritmia vai ser o distúrbio na tireoide. A dor também pode provocar alterações nos batimentos cardíacos. O estresse emocional eventualmente vai levar a acelerações dos batimentos cardíacos e eventualmente algumas arritmias. Então, é importante que o médico que se depare com a situação dessa entenda que as arritmias elas podem ocorrer por si só, mas por outro lado, existem outras situações que também podem desencadear essas arritmias. Perfeito. Bom, doutor Cássio, eu vou pedir uma gentileza, nós vamos para um intervalo rapidamente, mas depois nós vamos falar sobre a questão da morte súbita. Gostaria de a gente abordar esse tema então. Voltamos já já.